Shalom, graça e paz a todos vocês. Aqui Pastor Wagner Muniz. Este é o canal Pastor Wagner, a voz que clama. E nós estamos aí para mais um vídeo, meus amados irmãos. Um vídeo aqui falando sobre doutrinas, os costumes, o pronunciamento da diretoria da Igreja Deus e Amor, o pronunciamento também do Davi Miranda Neto. Então nós vamos estar fazendo esse vídeo aqui, meus amados irmãos, mas eu já quero dar meu parecer aqui, que nós não estamos aqui para te criticar, nem julgar, e sim passar algo relevante e importante aos nossos inscritos no nosso canal. Então, meus amados irmãos, há pouco tempo aí, eu acho que foi dia 21, 22, a diretoria da Deus e Amor, juntamente com a sua presidente, que é a Irene Miranda, e toda a diretoria veio, ao YouTube, se pronunciou com relação às doutrinas, falando ali a respeito de doutrinas, corte de cabelo, uso de roupas coladas, praia, barba, pregadores de outros ministérios, enfim, um regulamento interno da denominação deles. E eu queria, como eu fiz parte desse ministério por muito tempo, amados irmãos, eu queria aqui passar para vocês algo assim da parte de Deus, para você raciocinar. Amém? E eu pude concluir aqui, amados irmãos, pude ver aqui sobre esse pronunciamento. E saiba você que a Igreja Deus e Amor é uma igreja enorme, com muitas igrejas em outros países, parece que tem mais de 120 países, mais de 140 países, enfim, é uma denominação que ela é espalhada no mundo inteiro, uma denominação séria, de muito respeito, a qual nós temos assim um profundo respeito pelo líder fundador, que já é falecido, 2015 ele faleceu, e ele deixou um legado aí na igreja, e a igreja ela foi fundamentada, meus amados irmãos, em cima de usos e costumes. E quando o missionário veio a falecer, missionário Davi Miranda, que é o líder fundador, aí a igreja ela tomou um rumo assim meio que de mudanças, teve algumas mudanças até mesmo no regulamento interno, nos usos e costumes, que tinha muitos usos e costumes que era assim algo irrelevante, algo que, em outras palavras, era besteira, Então, meus amados, continuando aqui, algo assim que irrelevante, assim, algo que não estava de acordo, dentro da palavra. Alguns itens eles mudaram, e a gente compreende que é regulamento, mas tem outros regulamentos, usos e costumes, que foi o próprio líder fundador que fez, que colocou ali no livreto, naquele livretinho, eles falam carteirinha, no regulamento interno deles, alguns usos e costumes que perduram desde a da época da fundação,
E usos e costumes este que foi revelado pelo missionário, segundo ele mesmo, conta que foi, segundo muitas pessoas falam que foi revelação, né? Como o uso de barba e corte de cabelo para as mulheres. Então, meus amados, pensa bem, a igreja ela foi fundada, é uma característica da Deus e Amor, ela foi fundada em cima desses usos e costumes, e é uma marca registrada, amados irmãos, uma marca registrada irredutível da Deus e Amor, é uma característica, isso está no DNA da Deus e Amor, esses usos e costumes. Pois bem, acontece que o Davi Miranda Neto, que é uma pessoa que eu admiro muito, né? Gosto muito dele também, eu tenho acompanhado os pensamentos, o raciocínio desse rapaz. Ele também é membro da Deus e Amor, e ele tem um conhecimento assim mais aprofundado. Parece que ele conhece mais um pouquinho, né, da palavra. Ele tem um estudo mais aprofundado, e ele, na visão dele, no conhecimento dele, muitas das coisas que foi ali fundamentado acerca de uso e costume, muitas das coisas, ele com o seu conhecimento, ele quer mudar. E é um conselho que eu dou para esse rapaz. É difícil ter mudança aí, meu caro amigo Davi Miranda Neto. É difícil ter mudança nessa parte. Por quê? Porque essa igreja, ela tem 60 anos, e é uma característica, é uma marca registrada dessa igreja, o uso e costume. Eles acham que o uso e costumes é um trampolim para a santificação, algo que é difícil, né, até mesmo para eles compreender isso. Eu creio que daqui mais uns 10 anos, 15 anos, mais para frente, eles vão compreender que muitos desses usos e costumes, ele serve para regras da igreja, né? Para a igreja andar ali, né? Para bom funcionamento da igreja, mas não é um mandamento bíblico. O uso e costume não é um mandamento bíblico. O uso e costume é uso e costume. Doutrina é doutrina, santificação é santificação. E é tão fácil, meus amados irmãos, é tão fácil de você identificar o que é doutrina bíblica e santificação, é muito fácil de identificar, né? Por exemplo, a doutrina é tudo que está na Bíblia, né? São mandamentos, preceitos, né? Fundamentos inteiramente dentro da Bíblia. Agora, a gente tem que saber interpretar a doutrina, tem que saber interpretar. Amém? Então eu quero soltar aqui uma parte aqui, aonde a presidenta Irene Miranda está falando aqui sobre doutrina aqui, né? A Deus. Vamos ouvir. Ele se torna uma doutrina, porque tantos anos praticando, obedecendo aquele costume da nossa igreja, então se torna como uma doutrina. Não é verdade, irmãos? Sim. Então, o costume... Não. O uso e costume, ele não se torna uma doutrina, não. O uso e costume é uso e costume. Doutrina é doutrina. Agora o que é um uso e costume? Vamos ver, vamos supor, gente.
Vamos pegar um exemplo aqui, uma igreja que usa véu. Esse é o costume daquela igreja. É um costume. Só que ele nunca vai ser uma doutrina da Bíblia. Isso não é uma doutrina bíblica. Você usar véu. Não é. Se você pegar ali onde está escrito, ali no livro de Coríntios, e você fazer um estudo ali do texto e contexto, você vai perceber que isso aí não é uma doutrina. Era um costume da época. Mas vamos ouvir aqui mais. Costume não serve para todos os países, para todas as épocas, para todas as idades. É transitório. Hoje, os homens não usam chapéu. Mas há anos atrás, Débora, usava. Sabia que dá para ganhar dinheiro? Passar aqui uma propaganda. Bem que os crentes da Assembleia de Deus todos usavam chapéu e bigode. O que hoje em dia não usam mais. Então é um costume. É um costume, porque uma É um coisa costume. que passa com o tempo. No começo do nosso século, as mulheres É um usavam costume. saia arrastando lá no chão. Sombrinhas, Sombrinha, chapéus. quanto mais clara. É um costume temporário, gente, né? Então vamos continuando aqui, meus amados irmãos. Vamos ver a Ireni agora, a presidente da Deus e Amor. A Ireni Miranda vai falar sobre as saias agora, né? Nosso século, as mulheres usavam saia arrastando lá no chão. Sombrinhas, Sombrinha, chapéus. quanto mais clara fosse a pele, melhor, não é? E agora é o contrário. As saias subiram e umas usam mini saia que parece um short, por aí. Mas não nas igrejas de Deus, né? Não é um costume nosso. Nem também. Isso é verdade. Ela falando aqui a respeito da saia, que antigamente a saia ela ia lá embaixo, né? Na década de 50, 40, 60, a saia ia lá embaixo. As mulheres usavam chapéu, né? Usava sombrinha. Hoje não, hoje já não é mais assim, mas para as mulheres do mundo, né? Porque dentro da igreja a pessoa tem que se vestir modestamente. A pessoa tem que se vestir modestamente dentro da igreja. Então, na verdade, o que Deus está condenando, o que Deus condena não é a saia, é a sensualidade da pessoa, né? A pessoa tem que se policiar. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, é lógico que ela vai observar essa parte também, né? Vamos continuar aqui, gente. Bem, não é a nossa doutrina isso, né? Então, eu queria que vocês pensassem bem. Tem costumes que não é doutrina, mas é algo importante. E a igreja de Deus, os crentes, têm bons costumes, né? Paulo Isso falou, que ela falou aí, meus amados, é verdade, né? Nem tudo... Isso aqui eu concordo com ela, porque nem tudo que não está na Bíblia, às vezes um bom costume para você regular a igreja, para você ali colocar, como eu disse antes, né, para um bom funcionamento da igreja, para a obra de Deus, é bom você colocar na igreja, mas isso não é doutrina. Não é doutrina de salvação. É algo que você está colocando ali, né? Uma regra que você está colocando ali para que a obra de Deus ela se encaminhe bem. Então a gente precisa saber diferenciar.
o que é uma regra, o que é uma doutrina e o que é santificação, ser santo, né? Temos que saber diferenciar. Então eu concordo com essa parte aí. Então, meus amados, assim, depois eu vou estar colocando mais aqui. Assim, são vários pontos assim que a gente precisa raciocinar. Você precisa ter um entendimento da palavra, um estudo teológico para você compreender, né, as coisas de Deus, ir nas profundezas de Deus para você compreender, né? Mas em suma, aqui neste vídeo, meus amados irmãos, eles estão, né, a diretoria da Deus e Amor estão reafirmando aquelas regras antigas, né? Eles estão reafirmando assim, mas esse pronunciamento aqui, meus amados, sabe o que eu acho desse pronunciamento? Eu acho que esse pronunciamento foi assim mais direcionado a uma pessoa. Ele foi mais direcionado ali para confrontar ali com Davi Miranda Neto. É a realidade, meus amados. Confrontar ali com o modo, com a visão que o Davi Miranda Neto tem, né? Com a interpretação que ele tem dentro da palavra. Porque vários outros pontos aqui dos usos e costumes aqui, eles não falaram, né? Não falaram sobre a televisão, dos telão, né? E muitas outras coisas, né? Bom, mas isso é entre eles, né? Na Deus e Amor, né? É uma igreja abençoada, é uma igreja de Deus, meus amados, de Deus, mas precisa crescer muito no entendimento, né? No entendimento da palavra. Eu acho que isso é o que falta mais assim nesse ministério, né? Vamos ouvir aqui mais alguns pontos aqui, meus amados, e depois eu quero aqui estar passando aqui, estar lendo o pronunciamento do Davizinho também. Ou a obediência. Muitas mulheres, nós também não concordamos, Débora, que a mulher tira a sua sobrancelha, use calça comprida, porque é roupa de homem, não de mulher. Maquiagem. Nós queremos as nossas irmãs santas, naturais. Quando ela é bonita, era bonita. Você pode confiar que ela é bonita, por fora e por dentro. Porque muitas mulheres são bonitas porque está com 2 dedos de maquiagem no rosto. Daí... Isso é verdade, né? Sabe por que a diretoria da Deus e Amor faz isso, amados irmãos? Para cortar o mal pela raiz. Porque se deixar usar um pouquinho de maquiagem, né? Aí sempre vai ter as mulheres mais exageradas, vai usar um pouquinho mais, vai exagerar além da conta. Mas não que a maquiagem em si ela seja pecado. Eu preciso compreender isso, né? A maquiagem em si ela não é pecado, mas o exagero é pecado. Pastor Wagner, a calça comprida, a calça jeans é pecado? A calça não, mas a sensualidade que aquela calça vai trazer, você colocando ela apertada ou não, isso vai levar os outros a pecar. Isso vai trazer o pecado. Então compreenda bem, a diretoria às vezes toma essas atitudes já para barrar tudo, né? Para não deixar de vez mesmo, né? Quanto a isso dá até para a gente compreender essas coisas, mas tem coisas, irmãos, tem usos e costumes que não dá para a gente compreender.
o porquê, né? Igual o uso da barba. O uso da barba é algo natural do homem. E o homem não poder ali deixar a barba crescer, usar um cavanhaque, um bigode, não pode. Mas isso vai levar para o céu ou para o inferno? Não vai levar. E muitas das vezes a igreja falha nessas partes, irmãos, porque o pregador, e o pregador que eu estou dizendo, o pregador da igreja Deus é Amor, às vezes ele sobe no altar despreparado teologicamente, e ele começa a pregar falando só da calça, né? Da calça jeans, da barba, do cabelo e dessas coisas, e a Bíblia fica separada, fica encostada. Às vezes não tem uma preparação dentro da Bíblia para pregar, né? Então isso que muitas vezes entristece. Mas vamos continuando aqui. Agora eu quero aqui, meus amados, falar aqui o questionamento do Davizinho. Vamos passar para essa outra parte, né? Porque o Davizinho, coitado, ele parece que ele estava até cansado, irmãos. Ali no vídeo ali, eu pude perceber ali até um pouco de estresse ali no Davizinho ali, com respeito a essa guerra doutrinária, né, que está dentro da Deus é Amor, né? Vamos orar, gente, vamos orar pelo povo da Deus é Amor. Então tá aqui, ó, o pastor Davi Miranda Neto, o pastor Davi Miranda Neto, líder do Regenere, um ministério de jovem da Deus é Amor, fez um pronunciamento na noite dessa segunda-feira, 25/7, ontem, em resposta à posição da diretoria da igreja sobre alguns pontos considerados polêmicos para os membros da denominação. Acontece o seguinte, gente, que eles estão perdendo muitos membros, né? Que eles estão falando que o mundo está entrando dentro da igreja. Olha que coisa ridícula. E na verdade não é isso. Na verdade, o Davizinho Neto está interpretando a Bíblia do modo certo. E muitos não estão compreendendo essa interpretação da palavra. Por quê? Porque vem há muito tempo com aquele pensamento, aquele fardo que foi colocado na mente deles, que aquilo é pecado, que usar uma barba é pecado, que usar uma barba é pecado, né? Aí ele está se pronunciando aqui, ó, em resposta à posição da diretoria sobre alguns pontos, conforme noticiou o Portal do Trono, créditos por Portal do Trono. Nesta segunda-feira, a diretoria, sob o comando da irmã Ireni, se reuniu na última semana para reforçar o posicionamento da IPDA quanto a alguns temas. Na ocasião, a igreja reafirmou a proibição de calças para as mulheres, né? Calça, jeans, está proibido para as mulheres, não pode usar. Corte de cabelos e sobrancelha, entre outros. Então, essa questão da calça jeans, gente, eu uma vez fiquei com o coração cortado. Eu dava ensinamento para batismo e teve uma jovem que ela queria se batizar, mas ela teria que usar calça devido ao trabalho dela, na questão do trabalho. E ali eu fui falar com o pastor local, o pastor dirigente local, o pastor falou assim, não, ela não pode usar calça. E essa pessoa acabou saindo, né, do ensinamento do batismo, não batizou, era ela e o esposo,
Saiu ela e o esposo também. Se ela não pode batizar, eu também não vou batizar. E acabou perdendo essa alma por causa de uma calça. Então, uma questão assim, sabe? Um pouquinho esquisito isso, irmãos. Após, e fala que é por causa que a calça jeans ela fica muito coladinha, né? Mas não tem saia, não tem vestido que fica muito coladinho no corpo da irmã também? Tem. Então o que a Bíblia condena é a sensualidade, não uma calça, um vestido, uma roupa, né? A sensualidade da pessoa, a nudez da pessoa que a Bíblia condena. Aí ele está dizendo aqui, após o pronunciamento da diretoria, Davi Miranda Neto foi bastante cobrado por uma posição, já que tem divergido em alguns pontos apresentados pela diretoria. Além disso, muitos questionaram o líder de jovens se ele sairia da igreja ou se iria acabar com o Regenere. Após a reunião da diretoria, confira abaixo os pontos mais importantes ditos por Davi em live com duração de pouco mais de 1h10. Se eu fosse o Davizinho, gente, sinceramente, se eu fosse ele, eu pararia com o Regenere. Por quê, gente? Porque é algo que ele quer colocar dentro da igreja, a qual a própria igreja não aprova aquele algo. Eu sei que o pensamento dele é um pensamento bom, que é para atrair jovens para a igreja, que a igreja está sem jovem, mas se a própria diretoria não concorda, gente, como que ele vai levar um algo que a diretoria, né, um projeto que a diretoria não concorda, né? Porque os jovens ali, eles se reúnem ali, e o culto jovem, amados irmãos, é um culto diferente. O jovem ele não gosta da mesmice, das mesmas coisas, né? E é algo difícil, hein? É difícil, mas, né, deixa eles mesmos se resolver, né? Pontos de questionamento. No início do vídeo, Davi Miranda Neto pediu calma aos membros da Deus e Amor, que seu pronunciamento não tem o objetivo de trazer divisão na igreja, mas apenas esclarecer pontos que estão causando dúvidas nos frequentadores da IPDA, principalmente jovens que são do ministério que lidera. Davi tocou em alguns assuntos que tem ouvido e lido na internet nos últimos meses. Disse que não está destruindo tudo que seu avô construiu. O fundador da Deus e Amor, o pastor Davi Miranda, afirmou que está dando continuidade ao trabalho do avô e que vem buscando trazer melhorias para a IPDA. Além disso, falou que não liberou tudo no Regenere, apenas tem apontado alguns exageros relacionados a costume, mas que tudo é pecado. Ele e os líderes do Ministério de Jovem continuam condenando. Davi afirmou que não vai sair da igreja. Ele não vai sair da igreja, pois nasceu e foi criado na Deus e Amor. E para ele vai ser difícil se desvincular da IPDA. E que tem um carinho e amor tão grande pela denominação, e voltou a afirmar que está querendo trazer as mudanças que a igreja está precisando. Afirmou ainda que há 4 anos tem recebido ameaças de morte. Olha, ameaçando, coitado de morte, gente, para que isso? Né? E sido chamado de Satanás. Meu Deus do céu, o cara está sendo perseguido, gente. E até andando de carro blindado, gente. Oh, meu Deus do céu.
por outro lado, por questões, irmãos, por questões assim, irmãos, tão assim, sabe, tão pequenas, gente, para que isso? Complicado, hein? Ser humano é complicado, a religião, gente, é complicado. Por outro lado, diz que recebe muitas mensagens de apoio, e eu sou um desses, eu apoio ele. O que não pode abandonar essas pessoas. O Ministério Regenere vai acabar? Segundo Davi Miranda Neto, o Ministério Regenere, a qual lidera, não vai acabar. Ele vai levar o projeto adiante. Tampouco terá mudanças após o pronunciamento da diretoria. De acordo com ele, o regulamento interno da igreja não diz nada sobre o que prega o Ministério de Jovem. Afirmou que o Regenere tem uma linguagem diferente, como o uso de luzes, mas que o ministério trabalha com jovens e eles estão gostando. E afirmou ele que pediu que para que as pessoas apontassem algo que o Regenere esteja infringindo o regulamento, para que ele providencie as mudanças imediatamente, né? Dá para perceber aí, gente, que tem um confronto aí, né, entre os jovens e a diretoria da igreja, né? Porque só do fato da pessoa não poder usar uma bateria, gente, um instrumento musical que atrai os jovens, não poder usar. Antigamente não podia usar, né? Agora está liberado, né? Mas pelo que eu estou vendo aqui, vai ser difícil para o Davizinho. Vai ser difícil, né? E como atrair esses jovens? Se não pode ter uma bateria, não pode ter, né, umas inovações dentro da igreja, mais voltada para os jovens, né, meus amados? Corte de cabelo pelas mulheres. Esse é um ponto que causa confusão, segundo Davi. Ele contou que a diretoria reafirmou a proibição de corte de cabelo, que libera para quem estiver com o mesmo muito grande. Para ele é necessário olhar o contexto bíblico que a igreja não pode pegar um costume da época e trazer como doutrina. Segundo ele, seria interessante a diretoria explicar melhor sobre o assunto. A mesma diz que não pode cortar o cabelo, mas se estiver muito grande, pode. Vamos ver ele falando aqui, gente, um pouquinho aqui, ó. Esse vídeo vai ficar grande, mas não tem importância, não. Minuto 8, falou-se sobre o cabelo da mulher no lugar do véu. Eu acho muito interessante esse aspecto, porque foi algo que eu sempre falei. Como os exageros, né? Muitas vezes tem sido algo pesado sobre os nossos membros, né? O véu, fala-se que o cabelo da mulher foi dado no lugar do véu, né? E Paulo escreveu na igreja de Corinto que é honroso que a mulher tenha cabelo longo e é desonroso que o homem tenha cabelo longo. É honroso para o homem ter cabelo curto e a mulher ter cabelo longo. Então a doutrina bíblica em cima do cabelo é cabelo longo e cabelo curto. A Bíblia fala sobre cortar ou não cortar? Não. Então isso é um costume, né? A diretoria também se posicionou. Exatamente. Quanto às mulheres, isso lá no minuto 30, eu já juntei aqui, que foi falado, olha, as mulheres que têm cabelo extras longos, que estão lá arrastando no chão, essas podem cortar. Então ficou um pouco confuso esse aspecto. Fica confuso, né, gente? Não decide, né? Uso de roupas coladas. Segundo Davi, o Regenere proíbe o uso de roupas muito coladas. Para ele e o ministério é pecado, porque a mulher estaria sensualizando. Contou que não interfere na vestimenta da mulher, mas condena a sensualidade. Ele divergiu em um ponto da diretoria de não usar salto altos. Para ele não é pecado as mulheres usaram o calçado na igreja. Esse negócio de calçado aí, irmão, isso aí é perca de tempo, né? Meu Deus do céu. Que coisa ridícula, irmão. Um salto, né?
Satanás está aí roubando, matando, destruindo, e a igreja está preocupada com o salto alto, se ele é alto, é baixo. O que vai diferenciar 1 centímetro, 2 centímetros de um salto, irmãos? Isso aqui meu Deus do céu. Mas, né? Praia é pecado? Davi disse que não é pecado ir para a praia, mas que as pessoas precisam tomar cuidado quanto a isso. Segundo ele, não basta a mulher usar roupas de praia, mas que os homens não podem cair em pecado ao olhar as mulheres. Então, o que está em questão aqui não é a praia, gente. O que está em questão aqui é o olhar dos homens, né? O homem pode olhar uma mulher seminua, não precisa ser precisamente numa praia. Pode ser num bosque, num motel, sei lá, né? Então a pessoa tem que vigiar, não é a questão da praia, mas põe lá que ir à praia é pecado, né? Então tem pessoas que nunca vai conhecer uma praia, nunca vai conhecer algo que Deus criou, que é a praia, os peixes, o mar, né? É difícil, é complicado. Barba. Davi diz que não considera a barba pecado, pois segundo ele a Bíblia não condena isso, citando que até Jesus Cristo teve barba. Então ele questionou a diretoria da IPDA do porquê de proibir o que não é pecado. Para ele é necessário remover isso, dizendo ser um costume antigo da igreja. Seu posicionamento é proibição de ter barba, acaba virando um fardo extra para os homens, que precisa carregar algo que a Bíblia não condena, né? Aí é complicado, hein, gente? Né? Muito complicado a pessoa não poder usar barba. A diretoria se posicionou, a barba não é pecado, é um costume, não uma doutrina, né? Nós temos em Salmo 133, versículo 2, o óleo, né, o azeite escorrendo pela barba de Arão, e Isaías 56, que fala sobre a barba de Jesus quando ele estava sendo crucificado. Então, se barba não é pecado, a minha pergunta é por que nós proibimos, né? Mas é que é um costume para não escandalizar, mas quantas pessoas nós já não perdemos porque querem usar barba e não podem? Se não é pecado, por que nós proibimos, né? Então, essa é a questão que me incomoda, né? Porque se não é pecado, e essa doutrina aí é justamente a que foi supostamente revelado ao missionário Davi Miranda, da questão da barba. Essa doutrina aí que fala que foi revelado, né, que Deus revelou para o Davi Miranda, que não era para o homem usar barba. Bom, não sei, né? Mas a Bíblia ela não condena o uso de barba, né? E por causa de uma barba o homem não vai para o inferno e nem para o céu. Não sei, irmão, é assim que eu penso. Eu tô junto com esse menino aqui, com o Davi Miranda Neto, né? Porque se usar a barba fosse pecado, então Deus não daria a barba para o homem usar. E lá na Torá, no livro de Levítico, por ali, tem as ordenanças lá da barba, né? Do judeu. O judeu ele usava barba. E Jesus era judeu. Jesus era judeu e era nazireu de Deus. Ele tinha que usar barba. Então, meus amados, essa questão da barba é outra coisa, assim, sabe? Uma coisa assim que eu acho extremamente extremo, né? Para não dizer outra coisa. E aí ele vai para as considerações finais aqui, vamos terminar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. E Davi se dirigiu para os membros da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Ele disse que está lutando por todos aqueles que carregam fardos, por serem membros da igreja,
Para ele é necessário lutar por aqueles que sofrem pelos usos e costumes exagerados da denominação. Eu luto por vocês, e por isso que eu dei a minha cara a tapa. Eu luto para que a palavra de Deus no centro seja o centro da nossa igreja. E isso, a palavra de Deus tem que ser o centro da igreja, né? Não voltada ao uso, costume. Olha, nossa, me arrepia tudinho. Isso mesmo, tá certo. Não sou contra os bons costumes, mas o centro da igreja tem que ser a palavra de Deus, tem que ter um conhecimento bíblico. Até pouco tempo atrás, cursar teologia era condenada pela nossa igreja. Teologia é um estudo de Deus, estudo de estudar a Bíblia. Eu luto pela palavra de Deus, eu luto para que a igreja conheça o Deus que eu conheci, um Pai bom, amoroso e da graça. Está na fachada da igreja, Deus e amor. Disse, porque às vezes nossa cultura de usos e costumes tem apresentado um Deus carrasco que está pronto para punir e pronto para matar e pronto para degolar, para destruir, e não foi esse Deus que eu conheci, afirmou. Está vendo, meus amados? É verdade, hein? Porque o Deus que a Deus e amor prega, às vezes dá a impressão que é um Deus carrasco, um Deus que não, que pune, eu não sou que contra mata. os costumes, né? Eu sempre falei sobre a questão dos exageros, de coisas que a Bíblia não fala, desse foco excessivo nos usos e costumes. Eu acho isso bem nocivo para a nossa igreja. Eu queria falar um pouco sobre santidade e santificação, porque muita gente acha que santificação vem pela forma de se vestir. Eu queria ler para vocês. Bom, primeiro eu vou citar Isaías 6, quando Isaías, minhas passagens favoritas da Bíblia, quando Isaías tem um encontro com Deus. Isaías era um profeta já, um homem separado por Deus. Ele tem essa visão de Deus e da santidade de Deus, da glória de Deus. E então é isso aí, gente. Ele fala, ai de mim, que sou ele vai falar aqui sobre a santificação, né? Impuros, eu vou morrer e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então eu vou fechando esse vídeo, gente. De Deus, de uma proximidade com a fonte de toda a santidade, que é Deus. Toda a santidade vem de Deus, não existe santidade sem Deus. Diante do arrependimento dele, que reconhece ele mesmo como um pecador. Olha como que esse rapaz ele é inteligente para pregar a palavra, para ensinar, ó. Deus, né? Nós, em primeiro lugar, quando nós aceitamos a Jesus e recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós somos declarados justos e santos por Deus. Eu queria ler isso para vocês não acharem que eu estou inventando, né? Mas santidade é um estado e santificação é um processo. Se a gente não sabe diferenciar esses dois, a gente acaba caindo nesses legalismos, que a gente acha que a gente tem que fazer 1 milhão de coisas para sermos santos. E a gente tem algumas coisas a fazer, mas obediência é resultado e não causa de salvação, né? É verdade. A grande verdade é essa, gente. Vou encerrar aqui o vídeo, mas eu quero dar aqui meu parecer final aqui. A grande verdade é essa, que o Davi Miranda, pai, Davi Miranda, fundador da Igreja Deus e Amor, ganhou milhões de almas. Isso é fato, não dá para se negar isso. Ele ganhou muitas almas. Ele era um homem correto? Era um homem corretíssimo, ganhou muitas almas. A igreja cresceu quando ele estava em vida. Cresceu com esses usos e costumes, né? Mas eu acho assim, nós não devemos tirar o mérito do Davi Miranda, fundador, mas a igreja ela cresceu, mas cresceu sem um conhecimento aprofundado, profundo da palavra, para compreender
as coisas que são de Deus. Até um tempo atrás não tinha teologia na Deus e Amor. Eu acho que até hoje não tem. Tem um estudo lá, né, que eles dão, mas a teologia mesmo não tem. E por que eles têm medo de colocar a teologia dentro da igreja? Por que eles têm medo do povo aprender, né? Aprender a interpretação da Bíblia correta, como tem que ser? Por quê? Então é algo assim, meus amados irmãos, da gente se pensar, né? Como eu já disse em muitos outros vídeos, eu tenho vários vídeos, né, falando a respeito dessa igreja, que eu tenho um carinho enorme pela Deus e Amor, né? Nasci lá, né, meus amados, com todo respeito a ela, mas essa é a visão que nós temos, né? Essa é a visão que nós temos acerca da igreja. E hoje eu já não sou mais da Deus e Amor, estou fazendo esse vídeo aqui por fazer, né, só para meditar, como eu disse, né? Hoje a gente tem um outro ministério, mas fica aí para vocês pensar, né, amados, para vocês refletir, né, tirar esse julgamento quanto o Davi Miranda Neto, né, e buscar o conhecimento. Busca o conhecimento da palavra, do evangelho. Busca conhecer o evangelho. Busca meditar na Bíblia. Você sabe ler? Sei. Então busca meditar dentro da palavra que você vai se dar bem. Amém? Então eu fico por aqui. Deixa aí os seus comentários, o que você acha. Tá, irmãos? Não precisa você querer agredir com os comentários. Não, deixa seu comentário, porque a gente aqui não está perseguindo ninguém, não está agredindo ninguém. Amém? Tudo dentro da santa paz de Deus. Eu vou ficando por aqui. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo. Na paz de Deus.